Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Boa tarde a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu sou o professor Rafael Nascimento. Hoje é 16/2/2025, às 16 horas e 30 minutos. Bom, o que eu vou falar aqui é uma questão mais em termos filosóficos, mas você que é religioso, você que é da linha ateísta, etc., deve já ter essa percepção, né? E essa percepção que a gente tem da realidade é muito ínfima em toda a complexidade que existe, por exemplo, no universo, inclusive no nosso planeta Terra, que é, na realidade, um ponto minúsculo e menor que um grão de areia, se comparando especificamente à complexidade, ao tamanho do universo observável. Entende que é 13,8 bilhões de anos. Esse é o tamanho do universo observável. Pois bem, hoje existe, né, uma guerra de narrativas nas redes sociais. Essas guerras de narrativa é referente à defesa ideológica. Os ateus, por um lado, eles defendem o materialismo, o racionalismo, né, o empirismo, ou seja, a questão das provas sobre a perspectiva da evidência científica. E os crentes, e aí se subdividem em diversos, como é que eu posso dizer, subdivisões, né? Diversas subdivisões, porque dentro do teísmo, né, podemos dizer assim, existem diversos entendimentos sobre Deus, sobre a divindade, né? E hoje há uma guerra de narrativas, inclusive nas redes sociais, né? Essa guerra de narrativa muitas vezes faz com que as próprias pessoas que compartilham muitas vezes da mesma religião entrem em choque, em discordância, divergência, atritos mútuos por conta especificamente de narrativa. Mas por que isso acontece? Isso acontece por conta que a guerra de narrativa, o intuito dela é o poder, é ganhar espaço dentro da sociedade, é ganhar reconhecimento, é ganhar um poder político, né? Ganhar um poder político, ganhar status, ganhar fama, popularidade. Isso é importante para quem especificamente trabalha com a educação, para quem trabalha com ferramentas ideológicas e políticas que querem ganhar espaço, seja na mídia tradicional ou na mídia cibernética, né, para possuir poder e, em cima disso, divulgar o seu próprio trabalho. Então, hoje, existe essa guerra de narrativa. O intuito dela, unicamente, é o poder, é o status, né? E hoje a gente vê isso de forma abrangente no YouTube, né, e outras plataformas de stream, e a gente vê essa guerra de narrativa. As disputas principais que eu observo nas redes sociais, por exemplo, é a briga entre aquelas pessoas que crêem e aquelas pessoas que não crêem. E aqui eu vou trazer uma percepção, um olhar um pouco diferente, um olhar neutro, né? Um olhar neutro, que eu acho importante ter esse olhar neutro para todos os extremismos que hoje a sociedade se depara.
depois da adesão do Jair Bolsonaro ao poder, proporcionou no Brasil o que a gente chama de polarização. As pessoas que são teístas foram afetadas, as pessoas que são deístas, as pessoas que são ateístas e as pessoas que são agnosticistas. Todas as pessoas foram afetadas. Porque o Brasil, ele tem também uma guerra ideológica partidária, política. Desde as influências da Revolução Francesa, né, onde tinham os jacobinos e os girondinos, essa briga entre os aliados do rei e o próprio comerciante e aquelas pessoas que queriam deter o poder também, porque tinham patrimônios. E essa briga entre os girondinos e os jacobinos que aconteceu no passado, ela se reflete nos dias atuais. Certo? Entre essa briga ideológica que vemos em nosso país e no próprio Ocidente. A gente vê essa briga ideológica entre direita e esquerda. Então, o ateísmo, ele foi influenciado por tudo isso. Os ateus se dividiram. Os ateus de direita, que são compostos inclusive pela ateia, tomam um lado, que é do Jair Bolsonaro, da direita do país, da elite, e de ter uma harmonia maior e uma organização maior. Por outro lado, os ateus de esquerda compartilham a ideia do social, atender os grupos minoritários, e assim sucessivamente, mas também tem seus extremismos. Então o Brasil ficou polarizado. Não só os ateus, como os agnósticos, os teístas, os evangélicos mesmo, foi os grupos que colocaram Jair Bolsonaro no poder. Foi os evangélicos. Eles fizeram campanha para Bolsonaro dentro, inclusive, dos púlpitos das igrejas. Então você observa categoricamente que os ditos crentes foram responsáveis por colocar Jair Bolsonaro no poder. E aqui eu não estou colocando, mais uma vez, o fato da pessoa ser de direita e esquerda. Eu coloco o bolsonarismo como uma célula de direita extrema direita, que é prejudicial. Tudo que é extremo é prejudicial. Também eu observo, dentro da própria esquerda, células extrema esquerda, a qual afeta o diálogo em nosso país. E hoje o ateísmo, infelizmente, é um grupo extremista. A maioria dos ateus são extremistas. Entende? Devido ao quê? Ao que a maioria está ligado à extrema esquerda do nosso país. E aí você vê essa guerra de narrativa, aonde a educação brasileira termina sendo afetada por essa briga ideológica, aonde o professor, que deveria, em primeiro momento, ser neutro nas escolas, certo? Ele tem que, muitas vezes, tomar partido por conta dessa briga ideológica. Porque o papel do professor é dar caminhos e não fazer militantes. Mas, infelizmente, tanto a gente observa esse fazer militantes entre as pessoas que são de direita, que são os mais conservadores e que querem manter as instituições preservadas, que foi feita com pouca participação, não foi feita com a participação do povão, foi feita com a participação da elite, nos primeiros momentos da República. E aí você também vê do outro lado a extrema esquerda, que tenta colocar como padrão coisas que não tem como se você colocar como padrão. Por quê? Porque a sociedade, por questões biológicas, ela foi organizada no sentido de preservar e multiplicar a espécie humana. 2 homens e 2 mulheres não geram descendente. E aí hoje a tentativa de colocar isso como algo normal e uma forma taxativa na sociedade é prejudicial. Porque esse dito homossexual, esse dito bissexual ou esse dito da comunidade LGBTQIA+, ele veio de uma relação heterossexual. Isso por questão biológica, isso não tem nada a ver com ideologia. Está dando para entender aqui o raciocínio? Então, existem casos de exceções na natureza? Tem! Nós sabemos que, por exemplo, a espécie Homo sapiens, ela tem de similaridade 97 a 98% de similaridade entre os genes do bonobó, do orangotango, com o Homo sapiens, que se difere apenas em poucos por cento de diferença. O que eu quero dizer com isso? Que entre essas espécies ancestrais, a gente observa que existe um comportamento, sim, homossexual entre essas espécies. Então, consequentemente, os Homo sapiens, eles basicamente teriam comportamentos similares. Agora, temos também que entender que
que caso de exceções na natureza, que existe sim, não pode ser colocado como regra. Entende? Como uma normalidade, que não é uma normalidade. É comportamental. Que a pessoa, mesmo sendo comportamental, tem todo o direito de escolher o seu caminho. Ela é livre. Só que quando isso parte especificamente para as questões jurídicas, aonde a opinião de A, de B ou de C termina sendo perseguida por conta dessa tentativa infrada a respeito de colocar isso como um padrão absoluto, aí é que mora o problema. E isso, infelizmente, acontece entre muitos indivíduos de esquerda. Agora, a posição aqui, que eu já devia ter falado em outros vídeos, e as pessoas têm que entender que a posição dos indivíduos que acreditam em Deus é uma posição extremista. Da mesma forma, aquele que não acredita em Deus, ou seja, ateu puro, ele é extremista. A minha posição, por exemplo, é agnóstico ateu. O que é o agnóstico ateu? O agnóstico ateu é que o indivíduo que é agnóstico ateu, ele é ateu para as compreensões referente ao que a religião traz sobre o divino, ele não acredita em nenhuma compreensão disso, e ele é agnóstico na perspectiva de não saber sobre se existe Deus ou não existe Deus. Ele é agnóstico. É minha posição, que é a posição, ao meu ver, mais coerente, o agnosticismo. Até porque o que sabemos do universo observável é apenas 5%. 5%. Então, se de 100% só sabemos 5%, as duas posições terminam sendo extrema diante da sociedade. Ou seja, se você é crente, filosoficamente você se coloca como crente, você tem uma posição extrema diante da sociedade. Acreditar em Deus é uma posição extrema. Da mesma forma que acreditar da não existência de uma divindade é uma posição extrema. Por quê? Porque a compreensão que temos do universo é apenas 5%. 25% é composto de matéria escura e energia escura, que nós não temos informações plausíveis sobre de onde vem e como se desenvolve tudo isso, devido à limitação da ciência moderna. Está dando para compreender aqui o raciocínio? Então, se você é cristão, se você é crente, você tem uma posição filosoficamente extrema diante da complexidade do universo. Se você é ateu, você tem uma posição também extrema diante da complexidade do universo. O agnosticismo é a posição mais coerente possível. Ok? Vocês entenderam isso aqui? Só que hoje existe essa guerra de narrativa, e aí os ateus entendem que não possuem crença. Aliás, os ateus têm crença. Eles não têm crença no metafísico, mas eles têm crença. Entende? E é isso que começa a complicar dentro da mente desses ateus atuais. Os ateus têm crença. A crença não é a crença religiosa, mas eles têm crença em não acreditar. Então são duas bandeiras fixistas que não mudam. Ele vai estar negando a ideia de Deus e uma sobrevive da outra. Se não tiver a ideia de Deus na sociedade, também não existe ateus. Se não tiver a negação, só existe a posição de acreditar sem ter o que a gente chama do princípio da falseabilidade. E o que seria isso? O princípio da falseabilidade é que toda ideia tem que ter uma negativa referente a determinada proposição. Então, a gente observa que uma depende da outra. Entende? Aonde existe o sol, existe a lua. Existe as trevas, a escuridão, existe a luz. Existe o yin, existe o yang. Existe o que a gente chama da indivíduo da posição da crença e aquele que descrê. São posições fixistas. Então, quando eu me deparo aí nas redes sociais, onde as pessoas particularmente dizem, não, todo mundo nasce ateu, mentira. Esse indivíduo que está falando dessa forma, ele é ignorante, ele não sabe o que está falando. As pessoas nascem ausente de crença, não ateus. A posição ateísta é negar a existência de Deus de uma ideia que é colocada como válida. É a negação da ideia. Você nasce ausente da crença. E as influências externas, como parente, ao derredor, é que vai influenciar você, ao longo da vida, possuir uma crença. Ou não, se a família for uma família mais racional. É isso. Então, a posição de ter essa ausência de crença, a partir do momento que nasce dessa forma, se fosse uma coisa ruim, a pessoa nasceria crendo em alguma coisa. E não é bem assim. Né? A crença
E a gente tem que aí, quando vai adentrar aspectos antropológicos, vamos à questão histórica, à questão científica, a crença é muito baseada em cima de um reducionismo da realidade. Em cima de um reducionismo da realidade é a crença. E a gente vê hoje, com essa complexidade, por exemplo, do universo, essa complexidade aonde existe a física quântica, aonde a física quântica ela traz essa perspectiva de outras galáxias, outros multiversos. Então a gente tem uma compreensão muito pequena do universo observável e também do nosso planeta para definir algo como absoluto. Entende? E aí esses polos extremos, na busca de colocar uma regra na sociedade, em busca de poder, começa a simplesmente taxar isso como absoluto, porque eles querem comandar uma pasta política. E a política tem muito a ver especificamente com a religião. A ferramenta religiosa é a ferramenta necessária para a política, porque em cima da ferramenta religiosa é que se controla e manipula um povo. Dependendo do seu grau educacional. Então, dependendo do seu grau educacional, se comanda um povo pela pasta religiosa. Então, sabendo disso, as pessoas têm que compreender que nenhuma dessas posições, certo, termina sendo viável filosoficamente. Você pode participar de qualquer célula, seja o ateísmo, o agnosticismo ou o teísmo, ou seja, você crê em Deus, mas saiba que isso aí é apenas uma convicção sua, não é uma verdade absoluta. Até pelo fato que você não compreende o universo na sua complexidade e nem muito menos o seu planeta, o planeta a qual você está inserido, a qual você vive. Talvez você nem compreenda a complexidade do seu município, do seu estado, imagine do universo. Então, as pessoas têm que ter esse senso crítico para não ir para os extremos e para que essas pessoas comecem a refletir sobre que crença e descrença é apenas uma formulação pessoal do indivíduo sobre a ignorância da realidade. Somente isso. Um abraço do professor Rafael Nascimento.